Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu não sei o que você já sabe sobre você. Quais são os caminhos que você já investigou, das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ainda que você já tenha 90 anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. E se você está cansado, eu estou sem condições, Padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler de novo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos. Sim. A samaritana estava carregada pelos fardos do passado. Tinha até medo de contar que já tinha tido tantos maridos, que já tinha errado tanto com a sua vida sentimental. Eu também. Lá no meu passado, eu também tinha medo dos fardos que eu levava. Tinha uma história difícil. Sim, uma história familiar pesada. Tia Ló conhecia de perto. Tia Ló conhecia de perto os medos que eu trazia, as inseguranças que me foram colocadas pela estrutura familiar que eu tinha. Eu também estava cheio de fardos. Mas naquele momento ela encarnou essa palavra de Jesus, mesmo sem citar esse evangelho. Por que você não vai para o seminário e permita? Por que você não vai e permita que Deus arranque os fardos que até então estão lhe impedindo de saber quem você é? Foi o que Jesus fez. O que Jesus fez com a samaritana foi retirar dela os fardos que a impediam de saber quem ela era e o que ela podia. Ela estava na dinâmica dessa música. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. É isso mesmo. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida que não são nossas. Eu estava assim naquele momento, assumindo para mim uma vida que não era minha, mas que eu corri o risco de passar ali, desperdiçar a oportunidade de ser quem eu era, naquele momento, num ofício que não era para mim. Um fardo. Que quando eu me aproximei de Jesus, eu descobri o significado disso. Porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus, Ele realiza em nós um despojamento. Primeiro Ele faz a gente jogar tudo no chão, igual Ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus aquele que está despojado de tudo o que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isto é, assuma aquilo que é meu e você vai perceber que muito disso é seu também. Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Esse é o jugo. Ser verdadeiro, carregar a vida, ostentar a vida, defender a vida, é um jugo nos dias de hoje, neste mundo que está cada vez mais avesso e indisposto à vida. O jugo de Jesus é este, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você não abrir mão de tudo aquilo que promove a vida nos dias de hoje. Mas tem uma coisa, quando nós assumimos esse jugo,
Ele mesmo nos liberta. É o jugo que nos liberta. Quando eu sou capaz de fazer uma parceria com a vida, uma parceria com a verdade, uma parceria com a justiça, todo esse jugo que é do Cristo começa a me aliviar, porque Ele vai me despindo de tudo aquilo que até então me impedia de ter condições de viver o jugo que é do Cristo. Eu estava vivendo os meus jugos, os meus fardos, os meus pesos, e os meus pesos não me aliviam. Mas os pesos de Jesus, os fardos de Jesus, esses sim são capazes de nos aliviar. Porque não são obrigações, são direitos que nós assumimos. Jesus nos fala sobre as impurezas que podem sair de nós. As palavras, por exemplo. Quando não alinhavadas ao nosso propósito de conversão, podemos transformá-las em fonte de calúnia, maldade, mentira, julgamento. Podemos ferir, humilhar, desmerecer. O que dizemos e escrevemos pode ser um instrumento de morte, consequentemente uma fonte de condenação para nós. Foi Jesus quem disse que também matamos com as palavras, mas também podemos fazer viver, fazer ser fonte de bênção, de correção fraterna, de reconciliação. Por meio dela podemos perdoar, libertar o outro do fardo de seus erros, abrir a mente, ampliar a consciência, despertar por uma nova forma de viver. Tudo é uma questão de escolha. Queremos que nossas palavras sejam fonte de vida ou de morte. No Evangelho de hoje, Jesus sugere aos discípulos que deixassem as margens e que buscassem águas mais profundas. O conselho serve para todos nós. Não se acostume, não se limite ao pouco que já pescou de si. Ouse buscar a profundidade onde a sua melhor parte espera receber o sopro da oportunidade. É profundamente alentador saber que ainda há ineditismo em nós, que ainda temos territórios novos a serem descobertos e explorados. Quando mudamos a maneira como lidamos conosco, naturalmente passamos a olhar os outros com mais otimismo e generosidade também. Da mesma forma como não queremos ser aprisionados nas margens rasas das opiniões alheias, também não devemos fazer o mesmo com os outros. Quer viver na verdade? Quer errar menos consigo e com os outros? Ouça o conselho de Jesus. Busque as águas mais profundas. Envelhecer não é só passar pelo tempo, sofrer os desgastes de sua ação. Até as coisas vivem esse processo. Por sermos capazes de atribuir sentido a tudo que vivemos, envelhecer pode ser uma feliz oportunidade de construir uma compreensão nova de nós mesmos, descobrindo o ineditismo que se esconde em cada um de nós, buscando um entendimento novo para cada fase da vida. Envelhecer é vestir a alma com a roupa adequada para os desafios de cada tempo. Quais são os desafios de hoje? A pessoa, certamente percebendo a tristeza no olhar daqueles dois, começa a perguntar para eles: qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? E então eles começam a dizer: tu és o único forasteiro nesta terra que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece o motivo da nossa angústia? Ah, minha gente, é tão significativo este voltar para casa dos discípulos de Emaús, este caminho de volta, este caminho que coloca Jesus como aquele que vai ajudando a ressignificar o que eles voltam para buscar. Na verdade, eles voltam para casa desiludidos, mas quando chega no lugar de seu destino e o mestre insinua que continuará o caminho, os discípulos convidam que ele ficasse, que já era tarde. Um dia inteiro de caminhada, certamente estava cansado. Fique, nós lhe oferecemos o pouso, já é tarde, o dia se declina. E Jesus ficou com eles. E no momento de partir o pão, eles o reconheceram. Porque o partir do pão é significativo na Sagrada Escritura. Não é só matar a fome do corpo, mas é também matar a fome da alma. E então,
os discípulos perceberam que o Senhor havia ressuscitado. E o principal sinal da ressurreição na vida dos dois é justamente o partir do pão. Isto é, continua em nós, é o alimento que nutre a nossa esperança, o Senhor aqui. Então já não chore, Jerusalém, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Fico pensando que nós também, nos nossos caminhos, nas muitas estradas, e aqui eu pego o termo estrada no sentido metafórico, esses caminhos que nós andamos por dentro, que não são os caminhos que nós andamos por fora. Ainda ontem, presidindo uma cerimônia de um casamento, eu falava com os noivos que essa distância que eles andam da porta da igreja até o altar não é nada perto das distâncias que eles precisaram andar um dentro do outro para que aquele casamento se tornasse possível. Ainda fiz questão de catequeticamente dizer, o padre não celebra casamento de ninguém. Quem celebra casamento são os noivos. Eu nunca celebrei casamento, eu apenas presido. Porque quem celebra o matrimônio são os noivos. São eles que estão recebendo um dentro do outro. Eu lhe recebo como minha esposa, eu lhe recebo como meu esposo. O sacramento é celebrado por eles, eu estou apenas ali em nome da igreja presidindo. Mas quantas distâncias eles precisaram andar para que eles tivessem o direito de dizer: eu escolho você, eu quero você em minha vida. Talvez seja por isso que muitos casamentos nem aconteçam de verdade, Porque as partes não estão celebrando. E a igreja é muito sábia em declarar nulidade assim. Não houve a celebração das partes. O que houve foi apenas um teatro. E o padre, muito bem intencionado, achava que presidia o que não estava acontecendo no coração dos noivos. As distâncias que nós andamos por dentro são essas que nos fortalecem, são essas que nos unem. Eu canso de dizer isso, Não basta morar na mesma casa, não basta a gente ter o mesmo sangue, não basta a gente ter o vínculo do parentesco. Se a gente não andou dentro do outro ao longo da nossa vida, nós não somos íntimos de ninguém. Podemos até ser parentes, familiares, mas nós não moramos um dentro do outro. Quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, mas não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina.
Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Possa, com sua bênção, nos fazer crescer, nos agigantar, na coragem de enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Que essa bênção possa nos amadurecer, nos trazer consciência de que Deus não vai resolver os nossos problemas. Quem tem que resolvê-los somos nós. Mas Ele vai nos dar a força para cantar, para que todo o concreto que estiver sobre nós possa ser lançado fora. Essa bênção vai despertar dentro do nosso coração o querer. Eu quero, Senhor, eu quero sair dessa situação de humilhação que o sofrimento me traz. Eu não quero que o sofrimento seja o destino final, eu quero que ele seja apenas ponte de travessia. Eu quero resgatar o que eu tenho de mais bonito no meu coração, Senhor, e esta bênção vem agora para fecundar esses desejos. Tanta gente está precisando voltar a se amar, a se querer bem, a se desejar o bem. Quanta gente aqui está precisando sacudir a poeira e levantar, assim como Cristo glorioso levantou do sepulcro. É isso que nós queremos com essa bênção, Jesus. Que o coração do Teu povo seja fecundado com essa coragem de todas as iniciativas que poderão fazer a nossa vida ser melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção libertadora do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.